Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Jesus é Bom? Ou seja, ele começa sempre os títulos dos vídeos, né, do canal Analisando a Fé por uma Razão. Ele tem um caráter argumentativo, né? Ou seja, Jesus é bom? No caso desse vídeo, se você chegar para qualquer cristão no nosso país, pode ser evangélico, um católico, até mesmo um espírita, perguntar para ele, Jesus é bom? 100%, vamos dizer quase praticamente 100% dos cristãos, dos crentes, dirão que sim, Jesus é bom, certo? E eles dizem que serve a Jesus, creem em Jesus, que Jesus é o salvador deles, né? E ele é bom, ele é caracterizado como bom. Jesus não é algo ruim. É isso que vem na cabeça de todos os crentes, certo? Porém, se pararmos para analisar que a fonte oficial do cristianismo em relação à história, a biografia de Jesus é os evangelhos, certo? O que o evangelho, os evangelhos vão falar acerca da questão de se Jesus é bom ou não, certo? Esse vídeo ele vai entrar na playlist da série de contradições entre a Bíblia e a Igreja, tá? Eu não vou falar nem tanto do católico, porque o católico ele não segue o princípio da sola escritura, diferente do protestante, dos evangélicos, que eles têm que seguir somente as escrituras, embora eles não sigam, né? A gente está cansado, careca de saber que a última coisa que o evangélico segue é Bíblia, tá? Eles isolam algumas coisinhas da Bíblia, abraçam aquilo que é de interesse deles e o que não dá para seguir, o que não é interessante, eles abafam, certo? Mas aí vem uma grande questão. O que a Bíblia ela vai falar sobre a questão de Jesus ser bom ou não? Eu trouxe aqui duas passagens de forma breve. A primeira está em Lucas 18, tá? Verso 18 e 19, que diz o seguinte, tá? E perguntou-lhe um certo príncipe, tá? Esse príncipe aqui, eu estou lendo pela João Ferreira de Almeida, tá? Almeida corrigida, fiel, né? Mas pode ser, na sua Bíblia ela pode estar como um mestre da lei ou um líder dos judeus, tá? Enfim, o príncipe aqui, no caso, ele seria a figura de um líder, de uma liderança, de uma pessoa que tem uma representação. No caso aqui, de um judeu, né, ou seja, alguém da elite judaica ali daquele período, ele chegou e indagou Jesus com uma seguinte pergunta, tá? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Antes de Jesus responder a pergunta sobre a questão de como se herdar a vida eterna, que eu não vou tratar aqui nesse vídeo, vou deixar para um tema para um outro vídeo, tá? Jesus ele responde já da seguinte forma aqui no verso 19. Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, tá? Então, ou seja, Jesus ele chega sendo, né, no caso por isso, ele é questionado acerca de ser da vida eterna. Ele já é adjetivado como bom mestre, alguém bom, tá? E Jesus ele já reprime esse príncipe, esse líder judeu, tá? Esse mestre, no caso, esse outro mestre da lei, no caso, tá? Cada Bíblia ele vai qualificar esse personagem que indaga Jesus acerca de como se herdar a vida eterna, tá? E Jesus ele já fala para ele o quê? Opa, peraí, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mateus 19, tá? Ele vai trazer uma passagem semelhante. Verso 16 aqui, né? Aquela famosa passagem do jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, tá? Disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Até tem um errinho aqui de digitação, tá? Não reparem não. Mas dá para entender, né? Enfim, o jovem perguntando para Jesus, mais uma vez, né? Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus já responde como respondeu lá para o mestre da lei em Lucas 18, dizendo o seguinte, e disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, vemos aqui algumas boas contradições do que a Bíblia fala e do que você aprende na igreja com os pastores, certo? Eu não vou nem entrar tanto na questão do detalhe de vida eterna, se herdar a vida eterna, tá?
mas de Jesus ele nem ser aceito, ele não aceitou nem ser chamado de bom. Hoje o cristão vai na igreja, adora Jesus, se rende a Jesus, se entrega a Jesus, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é Deus, que Jesus é tudo. Essa passagem aqui, tanto de Lucas 18 quanto de Mateus 19, Jesus ele se separa totalmente de Deus. Deus é um e ele é outro. Quem é bom é Deus. Jesus ele não aceitou ser chamado de bom. Olha só a contradição. Não sei se você consegue perceber a contradição entre a Bíblia e a igreja. Qualquer pastor vai pregar, padre, líder religioso vai pregar que Jesus é bom. E ele não se aceitou ser chamado de bom. Mas hoje você aprende na igreja que Jesus é Deus, que Jesus deve ser adorado, que as pessoas devem render canções e cânticos a Jesus. Tá? E, aliás, o cristão, eles pregam mais a Jesus do que o próprio Deus. Né? Eles passam Jesus, o próprio Deus, alegando que Jesus é o próprio Deus. Sendo que o texto aqui, tá? Jesus respondendo, estou usando palavras de Jesus dentro da sua própria Bíblia, você pode conferir. Mateus 18 e Mateus 19. Não há bom, senão um só, que é Deus. Peraí, se já há um só que é bom, que é Deus, né? Ou seja, só que na visão de Jesus, somente Deus, o Pai, o que está lá nos céus, é bom, e ele não se aceitou ser chamado de bom, por que você hoje, como cristão, chama Jesus de Deus? Ou seja, isso aqui contradiz fortemente a doutrina agostiniana da Trindade. Né? Enfim, apesar que eu cometi um erro, né? A doutrina da Trindade... Bom, sim, Agostinho ele tem ele formulou, né, o pecado original, tá? Mas a Trindade era uma coisa que ela foi desenvolvida com o cristianismo. E Agostinho de Hipona, que é um dos doutores da igreja, né, um dos pais da igreja, tá? Que lá do século IV, se eu não me engano, ele vai abordar muito a questão da Trindade, né? Ou seja, 3 em um só, 1 em 3. Então você vê que é uma coisa confusa dentro do cristianismo. E aí você vai ver os apologetas, os teólogos cristãos, os crentes, tentando explicar isso aqui, fazendo malabarismos teológicos e filosóficos para tentar explicar uma coisa absurda, uma coisa contraditória. Então, ou seja, se a Bíblia ela é a sola escritura, ela é a verdade absoluta que o crente deve seguir, eu tenho uma base bíblica aqui para falar que Jesus, ele não posso chamar Jesus de bom. Isso contradiz o próprio Evangelho. Eu trouxe 2 passagens. Eu peço para você que tem interesse de aprender, leia essas passagens separadamente, elas de forma integral, né? A passagem toda, Lucas 18, Mateus 19. Procure ler em outras versões e veja realmente o que o texto fala. Certo? Então eu trouxe só uma coisa aqui para mostrar, né, uma pequena contradição do que a igreja prega e do que a Bíblia fala. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? Vai ser muito bem recebido. Quero mandar um abraço a todos que têm me apoiado, que têm participado aqui do canal, assistido os vídeos, compartilhado. Quero agradecer a todos, beleza? Um forte abraço e paz.